Soldado Don Ding, a história pessoal de um soldado morto em batalha. Wesley Tudor Polly, Millville, Spearman, 1966. Escrito ou publicado primeiro em 1917. A passagem do Major P para os números de janeiro e abril de The Quest de 1915, o Sr. E. Ferne de Albe contribuiu com 2 artigos esclarecedores sobre as evidências negativas de sobrevivência da vida após a dissolução do corpo físico. Ele resume seus argumentos dizendo que a morte é a cessação não da vida, mas da nossa comunicação com ela. Agora surge a questão quanto a se existe alguma necessidade para que esta comunicação cesse. Pergunta: se damos por certo que não há evidência negativa contra a possibilidade de sobrevivência, é possível descobrir qualquer evidência positiva para a sobrevivência? Pergunta: de início de qualquer tentativa de investigar as condições de vida imediatamente após a morte física, o aluno enfrenta dificuldades quase insuperáveis. O que parece ser de primeira mão e evidência positiva para o próprio investigador torna-se necessariamente de segunda mão e, portanto, quase sem valor para aqueles que tentam seguir suas pesquisas. Em outras palavras, o indivíduo pode provar a continuação da vida além da dissolução física somente por sua própria experiência pessoal. As experiências relacionadas com seus companheiros não podem ser consideradas por ele como definitivas ou conclusivas. Esse fato levanta uma barreira que não pode ser facilmente removida e complica muito todo o trabalho de pesquisa voltado a regiões que se encontram no outro lado da morte física. Depois disso, a questão crucial é: você ou eu podemos realmente obter provas de primeira mão dessa sobrevivência? Pois quem pode assistir ao lado de um leito de morte ou no campo de batalha a passagem da vida do corpo sem especular sobre as condições do pós-morte daquela vida? Pergunta. Não compete ao autor escritor, ao atual escritor, no entanto, construir uma tese teórica ou também entrar em um argumento a favor da sobrevivência ou qualquer outro, mas sim dar conta na linguagem tão simples quanto possível de certas experiências que recentemente o destino fez cair diante de si. A explicação científica dos fenômenos a serem descritos diz respeito a uma geração futura. Atualmente ninguém pode atrever-se a dogmatizar, mas certamente chegou a hora de tentar, em alguma medida, envolver-se de forma positiva e razoável com este grande problema. O escritor recentemente foi levado a contato próximo com o caso de um oficial que, no auge da vida, foi atingido por uma doença fatal, e a seguinte descrição da sua passagem é tirada das notas feitas pelo escritor na época. Ele sentiu-se em contato próximo com o moribundo durante várias semanas, tanto antes como depois da morte real. O escritor não pode tentar explicar como ou por que as seguintes experiências chegaram a ele. Se elas eram telepáticas ou qualquer outra coisa, é impossível para ele dizer. Elas estão simplesmente registradas na ordem exata em que foram vistas ou ouvidas. Antes de ir adiante, deve-se esclarecer que o editor da Quest tem em sua posse detalhes completos do caso. O nome do Major P, o endereço da casa em que ele morreu e, tanto quanto seja possível, ele mesmo deu garantias quanto à boa-fé dessas experiências. Se as notas que se seguem não forem um relato real de primeira mão sobre o exaurimento da vida do corpo físico, que seriam? Pergunta. Alucinação? Pergunta. Sim, provavelmente, mas afinal de contas isso é simplesmente um rótulo e não a explicação em si. De qualquer forma, o escritor registrou exatamente o que ele acredita que realmente aconteceu, tanto imediatamente antes como imediatamente depois da dissolução física do Major P. E depois deixou aos leitores tirarem as suas próprias conclusões. As notas naturalmente se constituem em 2 divisões. Um relato descritivo dos fenômenos observados por este escritor durante a morte do Major P. 2 experiências que pretendem ser aquelas do próprio moribundo, e na medida em que foi possível averiguá-las, o que pareciam ser as sensações dele depois que ele realmente saiu do corpo físico. O Major P esteve gravemente doente por vários meses, mas estava em plena posse de suas faculdades até alguns dias antes da morte. Quando injeções repetidas de morfina produziram estado de coma, o seguinte relato foi escrito a partir das notas de rascunho do escritor, que, conforme mencionado acima, foram feitas à época, isto é, dentro de algumas horas dos próprios eventos reais. Primeiro dia, 22 de março, 15 horas.
A morte parece muito próxima e não há sinal aparente de consciência. Diretamente acima do homem moribundo, posso ver uma forma sombria que pare em uma posição horizontal, cerca de 2 pés acima da cama. Esta forma é conectada ao corpo físico na cama por 2 cordões elásticos transparentes. Um deles parece estar ligado ao plexo solar e outro ao cérebro. Enquanto vejo essa forma, ela se destaca mais completamente, até que eu consiga ver que, no que diz respeito à forma, é uma duplicata exata do corpo na cama. Eu posso ver aquilo que parece serem correntes espirais, passando por esses 2 cordões, e à medida que o corpo físico vai se tornando mais sem vida, a forma que para acima parece tornar-se com vida. 15 horas e 15 minutos. 2 figuras aparecem e ficaram uma em cada lado da cama contra a parede. Elas são altas e radiantes, mas essa forma parece, a minha visão, ser de uma forma mais fina de matéria do que o duplo que está pairando acima da cama. 15 horas e 40 minutos. Este duplo tornou-se ainda mais distinto para ver que os cordões ainda estão ligados ao corpo do Major P. E as correntes mencionadas acima reuniram com considerável impulso ascendente. Daí a impressão que a força vital está passando para a forma acima. 15 horas e 55 minutos. As duas figuras se inclinaram sobre a cama e pareceram romper os cordões em pontos próximos ao corpo físico. Imediatamente vejo que a forma ou duplo sobe cerca de 2 pés da sua posição original, mas permanece na horizontal. E neste momento o coração do Major P deixa de bater. Tanto quanto posso ver, as correntes de vida do Major P foram retiradas do seu corpo e passaram através dos 2 cordões luminosos para o corpo duplo ou sutil que acaba de ser descrito. Esta forma ainda está pairando acima da cama, mas a vida dentro dela não mostra nenhum sinal de consciência externa. 16 horas e 30 minutos. Não consigo mais ver as 2 figuras que estavam presentes antes e no momento da morte, mas o que eu considero ser a alma do homem morto parece estar adormecido dentro de sua nova vestimenta e é totalmente dissociado do corpo na cama. 22 horas e 30 minutos. A dissolução do corpo material já começou. Ainda consigo ver um novo corpo no quarto de morte, mas já não é tão distinto do contorno, parece estar adormecido. Nenhuma nota adicional foi registrada até as 10 horas do dia 23 de março. Segundo dia, 23 de março. Dez horas. Parece haver alguma perturbação nas condições em torno do Major P, mas ele não desperta para a compreensão de seu novo estado de consciência. 12 horas. A forma adormecida é atraída de volta para as condições terrenas e torna-se mais opaca na aparência. Uma espécie de flutuação, refluxo e fluxo está acontecendo, mas não posso explicar em detalhes o que quero dizer com esses termos quando aplicados a um fenômeno puramente não físico. 16 horas. Posso ver 2 grandes asas luminosas estendidas sobre a forma adormecida do Major P, e elas parecem estar fornecendo proteção contra algum possível perigo. 19 horas. Não consigo mais ver o Major P, nem no quarto de morte, nem fora dela. Mas estou bastante consciente da sua existência e estou plenamente consciente de maneira notável das condições pelas quais ele agora parece estar cercado. Por exemplo, eu estou plenamente convencido de que a forma em que ele agora se encontra tornou-se mais luminosa, enquanto ela se assemelha em contorno ao corpo físico que ele acabou de deixar. Mas não posso provar a mim mesmo, nem a ninguém mais, de que fonte esta convicção chegou a mim. Terceiro dia, 24 de março. 8 horas. O Major P parece ser atraído de volta até aparecer novamente como realmente presente na casa e no próprio quarto de morte. Sua forma ainda está deitada, em posição aparentemente reclinada. 16 horas. As asas ainda estão lá, cheias de luz e cor, rosa e violeta, laranja clara e azul real. Elas parecem impedir a abordagem das influências do mal e também agir como uma proteção contra o amor dos que ficaram na terra, mas inevitavelmente equivocado o desejo de que ele, Major P, deveria retornar a eles. 19 horas. Outra figura está observando e esperando perto do Major P. Este não está ainda completamente acordado. A figura parece ser de um amigo que morreu há algum tempo. Ele será, eu sinto, útil para explicar as novas condições de vida para a nova chegada. É curioso que não consigo me comunicar com esta figura. Quarto dia, 25 de março.
2h30 da madrugada. Há sinais de vigília. Os guardiões, as duas figuras retornam a movimento da forma duplo e provavelmente logo haverá sem consciência. Estou plenamente ciente de tudo isso, embora fisicamente falando não me é possível ver mais nada. 6h30 da manhã. Movimento e resposta impulsiva semiconsciente. As ondas de pensamento provenientes deste lado. Oração e proteção, contudo, são inestimáveis em tal momento. 10h da manhã. Um estado de semiconsciência quiescente. Não há memória de doença ou morte, mas uma sensação nebulosa de ficar adormecido na cama em casa. Não há curiosidade, muito pouca lembrança, apenas descanso e paz. É um sentimento curioso e sutil de segurança. 12h. Retorna leve memória, e com ela uma visão de casa. Um ligeiro sentimento de angústia, provavelmente está processando a emanação mental de grande dor e o grande sofrimento da parte de alguém amado. Agora, pela primeira vez, curiosidade e especulação começa a se firmar, mas o sono continua, um despertar para uma consciência mais completa parece eminente. A falta de ar das primeiras impressões já está no ar. 15h. Consciência mais completa e ansiedade de usar e compreender os novos poderes e possibilidades. Pela primeira vez, volição consciente, movimentos são observados. Então, uma súbita onda de memória relacionada à vida terrena é disparada. E tão repentinamente quanto um lampejo, a onda se foi, sem deixar vestígios aparentes. Enquanto durou, foi possível ao escritor reter certas impressões que se relacionavam com as pessoas na Terra. Elas tinham a forma de mensagem para sua própria família, por serem de natureza privada e pessoal, não são inseridas aqui. 16h. Mais sono na sequência, mas o Major P está se acostumando com o seu novo vestuário e arredores. E embora toda a memória do passado seja eliminada temporariamente, talvez por misericórdia, já que de outra forma as memórias de vida terrena poderiam atrair a alma de volta às condições terrestres e dificultar o seu progresso e desenvolvimento. Provavelmente a memória retornará, mas de uma forma mais sutil e menos crua. E ele poderá ser inconscientemente ou de outra forma autorizado a ajudar seus entes em seu grande sofrimento e solidão. Mas isso é improvável e não muito sábio. Que deva haver mensagens definidas ou diretas, nem deveriam ser formuladas, porque nada há de vantajoso em ambos os lados, pela atração da alma de volta às condições terrestres. 19h. Os guardiões ainda estão lá. Além disso, outro observador mencionado acima está tentando gradualmente obter resposta e reconhecimento. Está se tornando difícil sentir as condições em torno da alma do Major P, recém-despertada. E ainda mais difícil está em descrevê-la adequadamente, de forma inteligível. Parece não haver lembrança da vida terrestre, nem do corpo deixado para trás. E a alma, cuja passagem nós temos estado tentando descrever, não tem noção do funeral do seu próprio corpo, nem das condições da Terra em geral. As notas precedentes provavelmente parecerão mais inteligíveis quando consideradas em relação à experiência que é dada sob o segundo título. Conforme explicado anteriormente, o seguinte relato baseia-se nas próprias experiências e sensações do homem moribundo, na medida que foi possível reuni-las, e é dado o relato exatamente como percebido. O relato é caótico, vago e um tanto histérico, mas isso seria de se admirar nas circunstâncias? Pergunta. Quem poderia dar uma análise cuidadosa de descrições controladas de para eles acontecimentos estupendos? Pergunta. Estive na cama por muito tempo e estou me tornando indiferente a questões do momento material, que costumavam ser de interesse atraente para mim. A dor da doença às vezes é aguda e em geral estou ansioso para morrer, mesmo que isso apenas me dê um sono reparador. Não tenho ideia do que significa morrer, mas à medida que os dias passam, pareço estar de pé em uma entrada de porta aberta e no lado que ainda enfrento. Todos os eventos da minha vida são retratados diante de mim de forma simbólica. Eu posso me ver como uma criança, como um menino, como um homem, e é como se eu estivesse me observando em um palco. Quando de repente todos os fios do passado gradualmente se juntam e lançam o passado em mim como um todo através da entrada da porta diante do qual eu estou de pé e no além. Que além? Pergunta. Eu me viro para olhar e quando faço isso, uma sensação avassaladora de que estou a ponto de cortar minha conexão com a vida terrena vem sobre mim.
No entanto, eu ainda sou eu mesmo e ainda fisicamente falando, na cama, cercado por aqueles que conheço e amo, bastante consciente da dor e do movimento, embora apenas em sonho interessado nos comentários que estão sendo feitos. Se o médico me disser que eu vou viver, isso me fará sorrir, porque não estou realmente no limiar da vida real? Pergunta. Como ele pode falar de vida e morte assim quando ele não pode saber o que sei? Pergunta. Então volto quase com alívio de costas para o passado, para enfrentar o caminho de entrada na porta em direção ao estranho país de luz e vida. Atravessa a porta em direção ao estranho país de luz e da vida. Porque os fios da minha vida se retiraram para o passado e me deixaram parar no limiar? Pergunta. Porque eu apareço impotente em dar um passo adiante rumo à terra estranha e variada que parece tão interessante, tão perto e contudo tão longe? Pergunta. Agora eu vejo a mim mesmo, mas isso pode ser eu mesmo? Pergunta. Aquela forma deitada, adormecida que está entre as árvores perto do caminho de musgos crescidos naquela bela terra? Pergunta. Ainda estou longe, longe desse eu que parece tão tranquilo, dormindo e contudo tão vivo. Estou parado, esperando e me perguntando sobre o limiar. E vejo esses fios do passado se lançarem perto e através de mim rumo ao futuro. Até que parecem se concentrar naquela forma distante, que é eu mesmo, embora não eu mesmo. Que mistério é esse? Pergunta. Eu ainda estou na cama e eles injetaram alguma coisa. E eu estou sendo retido à força. Se eles mal soubessem, me deixariam ir. Eu poderia ser demais, serventia lá para todos eles, uma vez que o deslocamento da aparente partida esteja terminado. Suas vozes inspiram fé e o espaço se retrai. Estou como se estivesse extraindo o eu real do eu irreal. Contudo, não é isso, tampouco, mas parece como se eu estivesse me lançando através de mim mesmo e me lançando através da água corrente, lançando e será isto eu realmente? Pergunta. Tenho que encontrar a parte para mim, a única entrada segura para o além, para aquele país onde eu possa me reencontrar. Sim, eu irei, sim, desistirei da vida terrestre, seja o que for que acabei de passar. Já estive na terra? Pergunta. Que terra? Pergunta. Não consigo me lembrar. A entrada da porta logo à frente, estou viajando rápido, correndo em direção a ela, a única e exclusiva porta para mim em direção ao além. Estou lá? Pergunta. É tão sóbrio, ao som de águas caindo, só desejo e rezo por descansar e sono, por descanso e sono e paz. Neste ponto, a morte física ocorreu, recebida algumas horas depois. As águas precipitando ainda estão em volta de mim, mas estou calmo. Graças a Deus por isso. Por poder descansar e ouvir, não mais ter medo, por me sentir seguro. É maravilhoso, não consigo ver a porta, mas eu sei que estou no lado direto dela agora e está fechando atrás de mim. Que porta? Onde estou? Quem era eu antes de eu me encontrar? Este seria o meu eu real, deitado tão silenciosamente aqui, com flores e verdes ao meu redor, grandes árvores fortes e a luz do sol difundidas em muitas cores em todos os lugares? Pergunta. O ar não é ar, é cor, mas tamanha cor. E continua mudando enquanto eu repouso e observo, mudando até que eu já não consiga mais explorar sua beleza misteriosa. Eu adormeci novamente, estou aqui onde estou. Ao mesmo tempo estou em todos os lugares. Sou eu mesmo, no entanto sou um eu que é muito maior e mais vasto do que o eu que pensava e sentia ser eu mesmo. Estou muito quieto, contudo estou me movendo rapidamente. Eu não sou uma coisa nem outra, contudo eu sou ambos. A sensação cresce do passado turbilhando-se para fora e para dentro dela mesma. Contudo, aqui é onde ela nunca existiu, porque não há passado. É estupendo, contudo é humilhante, pois como ouço mexer em todo o mecanismo maravilhoso em movimento, em atividade dentro e ao meu redor? Pergunta. Quem era eu? Pergunta. Onde eu estava? Onde estou agora? Essas coisas são parte de mim? Pergunta. Esses símbolos que vejo diante de mim em inúmeras sombras e luzes, formas de cor, rapidamente se mesclando de um grande turbilhão vibratório no vórtice do próximo. São minhas vidas, minha vida, eu mesmo? Pergunta. Que mistério é esse? Pergunta. Toda vez que eu sinto ou penso, eu tremo intensamente
e meus ambientes mudam, e me perco o meu entorno, e agito todos os tipos de cores, sinais e símbolos, porque eu viajo quando penso. Não posso pensar e permanecer eu mesmo e quieto, pergunta. Será que ainda tenho certeza de que este sou eu mesmo, pergunta. Eu vejo, mas não consigo entender essas formas que parecem vivas e passam rápido por mim. É o discurso ou o reflexo do meu pensamento, ou o pensamento dos outros, pergunta. Deus, por favor, me conceda descanso, paz e conhecimento. O que é isso? Pergunta. O que são esses lampejos? É uma resposta súbita à minha oração? Pergunta. Pois pareço saber agora quem eu sou, ou melhor, quem é aquele que controla esse mecanismo ao qual pertenço, que vibra e pisca, vive e se move, e é evidentemente uma parte de mim. Agora vejo mais e compreendo mais, não estou mais tão perdido no íntimo do meu próprio ser extensivo. Se eu descansar novamente e esperar, será mais fácil. Então vou me mover, ou melhor, no meu entendimento, vou fazer os outros se moverem na minha direção. Pois estou aqui, tudo o que há pode evidentemente estar aqui para mim. Mas vou dormir primeiro e espero e vejo, todos virão até mim, e eu me tornarei todas as coisas. Aqui o fragmento terminou e tornou-se impossível garantir qualquer outra comunicação adicional. Sobrevivência, o interlúdio do silêncio. Muitos estudantes de pesquisa neste campo terão se defrontado com a mesma pergunta que muitas vezes surge no meu caminho, isto é, durante uma doença grave, muitas vezes há uma sensação de proximidade do próximo mundo, que é sentida tanto pelo paciente como pelos que o rodeiam. É como se os dois estados de consciência se aproximassem e às vezes até se misturassem. No entanto, se a doença se revelar fatal, para usar a frase habitual, segue-se um período intermediário, durante o qual o silêncio sepulcral desce sobre aqueles que ficaram para trás. O próximo mundo não parece estar mais estar perto, ao alcance da mão, mas senão que o contato parece ter sido interrompido, seguido de um vácuo, uma sensação de vazio. Esta experiência não é válida quando os interessados perderam todo o medo da morte e têm familiaridade até certo ponto sobre as condições às quais ingressamos quando deixamos a vida na Terra. No entanto, o vazio temporário sentido pelos enlutados é uma experiência angustiante e ainda muitíssimo comum. Por que deveria ser assim? Pergunta. Em minha opinião, a explicação é simples e consoladora. Em primeiro lugar, vamos compreender que o silêncio sepulcral não é uma condição negativa, mas um silêncio preenchido com as qualidades de cura e tranquilidade. A principal necessidade da alma na chegada lá é ser livre primeiro, livre para dormir, depois para aprender e usar aprender a usar a nova forma e começar a entender as estranhas condições pelas quais ela se encontra rodeada. Para esses propósitos é imperativo que todas as perturbações emocionais sejam evitadas, especialmente aquelas causadas pelo sofrimento, depressão, arrependimento e às vezes medo daqueles que a alma deixou. Isto é especialmente importante nos casos em que a crença na pós-vida é fraca ou inexistente. É aqui que a providência misericordiosa entra e atua, protegendo temporariamente a alma de todos esses contatos mundanos que poderiam perturbar ou atrasar o progresso e a compreensão. Para aqueles que não percebem a necessidade deste processo de proteção, o que parece ser perda de contato pode resultar angustiante. O interlúdio em questão pode durar semanas ou mesmo meses de nosso tempo e varia com cada indivíduo. Orações para os que partiram durante este período evitariam o pensamento pesaroso ou as tentativas de comunicação e seriam direcionados para manter o ente amado elevado na luz, na graça do amor e do Criador. Em tais ocasiões, não há melhor maneira de aqueles que ficaram para trás serem de real utilidade e ajuda verdadeira. Um alívio muito real é experimentado assim que se compreende que a providência conhece melhor o seu negócio. O resultado sendo que o interlúdio em questão pode ser encurtado e a comunicação torna-se possível mais uma vez. O sentimento de tristeza e separação cairão no passado e o amor triunfará sobre a morte, que em qualquer caso é um começo, não um fim. Escrito em 1966. Wesley Tudor-Polo, Soldado Dondinho, a história pessoal de um soldado morto em batalha. New Valley
Spirman, 1966, escrito ou publicado primeiro em 1917.